1 aos Coríntios capítulo 7, do versículo 17 ao 40. Paulo continua sua carta, então, dizendo assim: No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. A única regra aplicável a todos e requerida por Paulo em todas as igrejas é que os seguidores de Cristo se dediquem a agradar a Deus. Sua situação de vida é um meio de colocar esse chamado, em prática. Então, na verdade, o que a gente vai ver aqui é que as circunstâncias da vida das pessoas, independente de quais sejam, de questões sociais, civis, nós vamos ver, tudo isso deve nos levar sempre à obediência a Deus, a agradar a Deus e a cumprir a nossa missão como cristão. Essa é a ideia central dessa passagem. Foi alguém chamado estando circunciso? Então, alguém foi chamado, hoje nós usaríamos o termo, alguém se converteu a Cristo sendo circunciso, quer dizer, sendo do povo judeu, do pacto da antiga aliança. Se você foi chamado dessa forma, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, isso aqui eram os gentios, Então, sendo você de um povo que não se circuncida, que não fazia parte dos costumes da antiga aliança, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Então, o que vale além da circuncisão e da incircuncisão é você viver com Deus, agradar a Deus, e aqui ele fala especificamente de guardar, portanto, os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O objetivo de Paulo não é ordenar aqui, gente, que os cristãos considerem sua situação social, religiosa ou conjugal uma determinação divina que não pode ser alterada, mas ajudá-los a considerar sua situação de vida atual como um instrumento para exercer o ministério cristão. Então, independente da nossa situação social, nossa situação religiosa, nossa situação conjugal, o que devemos sempre é exercer o nosso serviço a Deus e agradar, portanto, a Deus em todas as nossas situações da vida e a situação que nós encontramos no quesito social. Foi chamado, olha lá, você foi chamado sendo escravo. Lembrando que escravo que eram pessoas mesmo, que tinham senhores, eles tinham donos, na época, no contexto ali da cidade de Corinto, do Império Romano. Não se preocupe com isso. Então, quer dizer, se um escravo na época, ele se converteu, ele foi chamado por Deus, ele entendeu o evangelho sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então, quer dizer, se você é escravo, sirva a Deus assim, meu irmão. Essa era a orientação de Paulo. Mas se surgir uma oportunidade, oportunidades da época, possibilidades da época que um escravo podia se tornar liberto, aproveite a oportunidade e mude, portanto, a sua classe social de escravo para um liberto. Mas se isso não for possível, quer dizer, que nada te atrapalhe de servir a Deus, tá? Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, então um cidadão livre romano na época, você não se considere maior do que teu irmão escravo, porque você também é escravo, mas é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens, Aproximadamente, gente, olha as informações aqui históricas, Aproximadamente 1/3 da população romana era constituída de escravos e outro terço de escravos libertos. Então, uma grande parcela da sociedade romana ou eram escravos ou tinham sido escravos. Eram escravos que conseguiram, então, a sua liberdade ali. Legalmente, os escravos não eram pessoas na época de Corinto, que Paulo está escrevendo, e não tinham direitos. Olha que interessante aqui, Aristóteles, que influencia ali a filosofia e a constituição da cultura greco-romana.
ele dizia assim, né? Chega a chamar o escravo de ferramenta viva. Não havia, contudo, uma uniformidade de se desenvolver por meio dos estudos e de empreendimentos comerciais. Paulo não argumenta em favor, isso a gente tem que entender, de manter a situação presente. Não, se você é escravo, não queira nunca ser liberto. Não é isso que Paulo está falando. Tanto é que ele fala, se puder alcançar a liberdade, busque-a. O que ele está ressaltando é que a escravidão física não tem o poder de impedir a dedicação total a Deus. É essa a questão central desse texto. O relacionamento com Cristo vira as coisas de cabeça para baixo, né? Os seguidores de Cristo foram libertos ao serem comprados por Ele, enquanto aqueles que têm liberdade física continuam a ser escravos de Cristo. Então, tanto o escravo, fisicamente falando, como o liberto, né, fisicamente falando, ali socialmente falando, vocês são iguais diante de Deus agora em Cristo. Vocês são irmãos. E os dois devem agradar a Deus em toda a situação. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que você foi chamado. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Tá? Novamente ele usa isso. Com respeito às virgens, o que eu vou falar, eu não tenho algo específico dito, né? Letra por letra, palavra por palavra, o ensino específico de Jesus. Mas, Paulo fala, eu dou a minha opinião, e aqui não é a opinião do jeito, é o que eu acho, não é isso. Mas em cima do que Paulo entende da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do Evangelho, do Reino de Deus, ele traz, portanto, um conselho teológico e apostólico, tá? Como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa olha, isso aqui é importante, existe uma causa aqui, circunstancial, do porquê Paulo vai dar agora esses conselhos no quesito casamento, ficar solteiro e coisas nesse sentido. Por causa da angustiosa situação presente. Existe aqui, no contexto de Corinto, alguma coisa acontecendo na cidade de Corinto, talvez na região, a gente não sabe exatamente, tem algumas questões aqui que eu vou falar, mas alguma questão pontual, situacional, vamos dizer assim, que a partir disso Paulo vai trazer então o conselho dele. Tá? Então, por que eu estou falando? Porque provavelmente em outra situação, em situação como a nossa hoje ou em outra, eu entendo que Paulo seria menos incisivo, porque ele entende que o casamento é algo de Deus. O casamento é algo instituído pelo próprio Criador no ato da criação. Então, Paulo nunca é contra o casamento, mas ele está sugerindo ficar solteiro por alguma questão circunstancial. Isso é importante a gente entender, tá bom? Por causa da angustiosa situação presente, Paulo fala, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. De qualquer modo, a crise atual ou ansiedade séria do tempo presente deve desestimular tanto homens quanto mulheres de tentar mudar seu estado civil. A crise atual, justamente essa circunstância que estava acontecendo ali em Corinto, talvez incluísse a fome que atingiu Corinto em 50 depois de Cristo, que Paulo pode ter considerado precursora de uma nova realidade escatológica a ser iniciada por Deus em breve. À luz dessa situação, agora Paulo apresenta um ditado de sua autoria, um ditado que é paralelo ao ditado dos Coríntios que nós já estudamos. É bom que o homem permaneça como está. É bom que o homem permaneça solteiro na situação presente, dessa fome, da situação angustiosa, de angústia, da crise que nós estamos vivendo. Isso vai demandar de você mais esforço, sofrimentos desnecessários, se você tiver uma família, um casamento, uma casa para sustentar e lidar com isso na situação que estava acontecendo. Então, neste momento, dentro deste contexto, Paulo sugere que o solteiro permaneça solteiro. Você tem esposa? Não procurem separar-se. Por causa da situação, não é porque eu estou falando que é melhor estar solteiro. Se você for casado, você não vai se separar por causa disso. Você está solteiro? Não procure esposa neste momento, neste contexto da
angustiosa situação presente. Mas, se você casar, não estará pecando, por óbvio, né? E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Gente, isso não está falando que todo mundo que casa vai sofrer angústia na carne. O que ele está dizendo é que naquela situação que Corinto estava enfrentando, se uma pessoa casasse, ia passar angústias no tempo, ali no físico e na carne, né? Na humanidade, nas questões do dia a dia, que ele poderia ser poupado estando solteiro. Seria mais fácil a vida naquela situação, naquele momento. Então ele fala, olha, permaneça solteiro, mas se você casar, você não vai pecar. Né? Tudo bem, tá? É uma decisão de vocês, mas ele fala, tais pessoas sofrerão angústia na presente situação que nós enfrentamos. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que estava acontecendo ali de angústia, provavelmente uma fome, como eu li, ou situações difíceis que Corinto estava enfrentando, para Paulo era uma sinalização escatológica dos finais dos tempos. E por ser escatológica, por ele fazer uma leitura dessa forma, ele entende que os cristãos devem acentuar o serviço a Deus na pregação do Evangelho. Então, ficar solteiro como ele naquela situação dava tempo, né, e todo o esforço do cristão poderia ser para a propagação do Evangelho. Tá bom? Então vamos lá. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero, aqui ele esclarece tudo isso, o que eu realmente quero é o seguinte, que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor. Era isso que Paulo estava enfatizando no momento de angústia, de fome, provavelmente, e de coisas relacionadas às questões e sofrimentos escatológicos. Ele fala, gente, é o seguinte, não case porque você vai conseguir cuidar melhor das coisas do Senhor, de agradar ao Senhor. E era justamente a missão que eles tinham, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo aqui, gente, das coisas do dia a dia, certo? Então a pessoa que está casada, ela cuida da esposa, dos filhos, da casa, do suprimento para a família. Então você está com preocupações a mais do que aqueles que só estão preocupados em fazer a obra do Senhor e agradar a Deus numa situação que já estava difícil. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está o quê? Dividido, né? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do dia a dia também, do mundo aqui nesse sentido, de como agradar ao seu marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor. Aqui ele novamente fala da essência do argumento, daquilo que ele quer daquelas pessoas de Corinto no momento de angústia, no presente momento que eles estavam vivendo. Se consagrem especificamente ao Senhor e não se distraiam com nada, sem distração alguma. Sua preocupação não é que permaneçam solteiros, né? Mas que permaneçam livres de distrações em sua dedicação a Cristo. Para o seguidor de Cristo, não existe outro comportamento apropriado a não ser se dedicar de todo o coração, alma e entendimento a Cristo, a missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos, viver uma vida com testemunho cristão da sociedade. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar a virgem, a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com sua virgem faz bem,
Quem não casa faz melhor. Lembra, no momento presente, que estava acontecendo aquela angústia, aquela crise. A sugestão e o conselho de Paulo é isso, né? Quem casa com a virgem faz bem o casamento. Quem não casa faz melhor, né, nessa situação. Quando o apóstolo diz que os solteiros fazem melhor, ele volta a enfatizar que não se trata de uma questão de certo e errado, mas de levar em consideração qual situação permite mais adequadamente a dedicação total a Cristo. Na situação particular de Paulo, ele era solteiro, permanecer solteiro é caminho preferível para alcançar o objetivo, que era justamente a propagação do evangelho em todos os lugares, até os confins da terra. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. As considerações últimas dessa passagem, então, o propósito central da vida do cristão é ser fiel a Cristo e a sua missão. É isso que Paulo está enfatizando no momento de crise, angústia, fome, dificuldades. Ele está falando, não tenham outras distrações. Esse é um momento que difícil já. Então permaneçam fiel a Cristo e à missão de Cristo. Quando outros interesses e desejos assumem a proeminência, né, a prioridade, estes podem obscurecer o propósito. Que propósito? De ser fiel a Cristo e à missão. O cristão é chamado a dedicar-se ao reino de Deus e confiar que Deus suprirá suas necessidades. Convido você, então, a acreditar que Deus suprirá todas as suas necessidades quando você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tá bom? Deus abençoe vocês.